quando eu acordo no outro dia e me deparo com a hora de fazer, eu não tenho vontade, não tenho motivação e muitas vezes tenho desculpa. Então, teu cérebro tá fazendo um cálculo. Qual o custo disso? Qual o custo de ter que fazer isso? por que não fazemos o que queremos fazer? Cara, tem um professor da Universidade da Califórnia, ele é professor da Escola de Negócio, Morgan McCall. E ele fala assim que as pessoas muitas vezes desejam e gostam daquilo que prejudica o seu crescimento. Tá. Então você pode querer algo que esteja em conflito com aquilo que vai te ajudar a atingir um objetivo ou com o teu objetivo de médio e longo prazo. À luz do comportamento, e a gente vai falar aqui bastante sobre comportamento alimentar ou em outras esferas de estilo de vida, você vai perceber que as leis que explicam e regem o comportamento alimentar, né? Por que alguém faz alguma coisa, por que come, por que sei lá, por que essa pessoa começa a fazer uma dieta para perder peso, etc. São as mesmas leis que explicam por que a gente está aqui, por que você faz um podcast, por que você escolhe o que você escolhe. Tá. São leis que regem o ser humano. O comportamento de forma geral, né? Que explicam o comportamento. Você consegue fazer um raio-x de qualquer comportamento. Isso é algo bom de se saber. É uma forma de você mensurar também, de você criar uma ciência que estude comportamento. Dito isso, o que a gente sabe? Que você pode querer uma coisa e você pode querer outra, que aparentemente elas entram em conflito. E aí cria uma ambiguidade. Eu posso querer emagrecer, mas eu posso querer comer batata frita e sorvete todo dia quando eu chego em casa. Eu quero as duas coisas. Então, na verdade, eu quero. Eu faço o que eu quero. A questão é, qual é o estímulo que está exercendo mais força no querer para um lado ou para o outro. Uhum. Em algum contexto vai ser, eu quero emagrecer, parece que prevalece. Em outro contexto, parece que comer a batata frita, o sorvete, pedir uma pizza, pedir um iFood, parece que se sobrepõe ao meu querer emagrecer. Mas a pessoa está querendo também. Então, essa é a grande dificuldade e talvez seja a particularidade do ser humano. E isso é uma dificuldade que todo mundo passa o tempo todo. Eu tava até conversando isso outro dia, que é algo muito irritante pra mim, que eu não acordo a mesma pessoa que eu vou dormir. E nesse sentido de comportamento, muitas vezes eu tô indo dormir com aquele pensamento organizado exatamente uma motivação, né? Na noite eu tô com aquela motivação, cara, eu tenho que fazer isso, aquilo, e semana que vem eu faço isso, aquilo. E quando eu acordo no outro dia e me deparo com a hora de fazer, eu não tenho vontade, não tenho motivação e muitas vezes tenho desculpa. Então, passaram-se 8 horas, às vezes 7, às vezes 6, mas passaram-se 6 ou 7 horas e eu estou completamente diferente. E isso chega a ser irritante pra mim. Por que é irritante? Lembra do que a gente falou do primeiro podcast que a gente gravou? Eu vou voltar aqui, vou falar sobre isso aqui. Tá. Por que é irritante? Porque você tá com uma percepção de quê? De que não tem o quê? Controle. Isso. Tá. Tudo a gente vai voltar nisso, tá? Você vai ver. Podcast inteiro. Sei lá quanto tempo que vai dar aqui. Eu vou falar. Controle. Você tem uma percepção de que não tem controle. Por que você tem essa percepção? Porque você não tá sabendo descrever o que tá acontecendo. Uhum. Por que você não tá querendo? Ou por que tua vontade tá menor? Por que tua motivação tá menor? Como você não sabe o porquê, você fica com o quê? Com a percepção de que não tem controle. E você fica agoniado. Que é o que você tá tentando verbalizar aqui de alguma forma pra mim. Você fala, cara, mas por que isso tá acontecendo? Por que à noite eu tô assim e de dia eu tô assim? Quando você começa a entender quais são os estímulos que estão, e em qual contexto isso está acontecendo e por quê, qual está sendo a função, de repente, opa, peraí, se acendeu uma luz, né?
Agora eu sei onde que as coisas estão. Agora eu entendo. Agora eu compreendo. Aí a gente consegue, a partir desse momento, a gente consegue estabelecer alguma estratégia para permitir com que você, ao longo de um tempo, consiga sustentar a motivação que você gostaria de sustentar quando você está à noite de uma forma que você considera que é ótima. Ali estão acontecendo alguns estímulos. Sejam eles internos, metabólicos, fisiológicos, né, hormonais, sejam eles de ambiente físico, externo, né, pessoas que estão próximas, sei lá, cara. O lugar que você tá, de repente aqui no estúdio é uma coisa, quando você tá na rua é uma outra coisa, quando você tá... Depende muito do contexto no qual você tá. Então, quando você entende, a pessoa entende em casa qual é o contexto na qual ela se mantém mais motivada, por exemplo, para querer emagrecer, para querer manter uma dieta X, para querer treinar, para querer fazer uma série de respostas e comportamentos que a gente considera mais saudáveis. Quando a pessoa entende qual contexto ela fica mais motivada, o que a gente tenta fazer? O máximo possível de manter esse contexto, ao passo que a gente dificulta, de alguma maneira, ou muda o contexto no qual a pessoa se sente quando ela acorda, sei lá, desmotivada. Por que isso está acontecendo? Será que... não sei, tem que ver com a pessoa. O que ela pensa na hora que ela começa a ter essa percepção de que se desmotivou? É perfeccionismo, de repente? Não sei. Por que você sente isso? Você já conseguiu identificar? No meu caso, eu acredito que seja até químico cerebral, talvez por causa da bipolaridade, porque eu tenho uma ativação noturna, né, muito forte de sentir que vou dominar o mundo à noite. Pode ser o caso, mas talvez tenha a ver até com ter tido dias improdutivos e dias em que você procrastinou, sabe? E aquela frase de, pô, amanhã eu começo, sabe? Tipo, eu procrastinei hoje, não sei o que, me enrolei. Não, mas eu sei o que tem que fazer, amanhã eu começo. E quando chega o amanhã, muitas vezes tu, caralho, tem que fazer. Enrola. Eu acho que a galera que vai estar acompanhando aqui vai se identificar com esse sentimento. Tu se identifica com esse sentimento? Tu já passou por isso? Já, cara. Já, óbvio. Já. E como que tu conseguiu lidar? Eu acho que, na minha opinião, na minha percepção, na verdade, os dias em que eu me percebo produtivo, eu não sinto isso. Eu me sinto melhor. Eu não preciso ter um pico de... Esse sentimento, talvez ele seja fomentado muito pela ansiedade, de certa forma, à noite, que daí me faz ficar um pouco privado de sono, e o fato de eu estar um pouco privado de sono desencadeia alguma espécie de ativação, e daí, eventualmente, no outro dia eu já acordo, eu não dormi tão bem, e daí eu já tô mais desmotivado por consequência. São muitas variáveis. Isso daí é com certeza. Isso daí que você falou é com certeza. Da privação de sono. Sim, total. Isso aí mudou o contexto. A privação de sono, ela muda o contexto fisiológico, cara. Todo o teu contexto fisiológico ele fica alterado quando você está com privação de sono. E a gente consegue ver hoje isso de maneira muito clara, principalmente com estudos de neuroimagem. O que está acontecendo no cérebro de alguém que vem passando por privação do sono? Só que tem uma notícia: você não precisa de um mês, um ano, anos passando por privação de sono. Precisa de um dia de privação de sono para você ter o efeito. Principalmente no sistema de recompensa. O sistema de recompensa, ele sofre com a privação de sono. Você fica muito menos motivado, principalmente em direção a comportamentos que sejam mais complexos. O teu cérebro está fazendo um cálculo. Qual o custo disso? Qual o custo de ter que fazer isso? A recompensa que eu vou ganhar com isso, fazendo isso, ela está distante no tempo? É uma recompensa que eu já vou ter agora? Ou será que é mais recompensador ficar deitado? O acesso está mais fácil. Não fazer nada. O cérebro faz uma conta.
frente a esse contexto. Aí dormi bem no dia seguinte, acordo. Que maravilha. Cara, não tem como negociar com o sono.